Alô, internauta, aquele abraço pra você. Mais um Matheus Entrevista. Hoje com esse fera aqui, é um monstro. Esse é artilheiro mesmo. Esse a bola chegou perto dele. Gol. Lincoln de Freitas Neves. Lincoln, o Leão da Serra. Muito bom tê-lo aqui no Matheus Entrevista, Lincoln. É um prazer muito grande participar dessa entrevista e me coloco à disposição para quaisquer perguntas. Beleza. Ô Lincoln, você nasceu em qual cidade? Você é natural de qual cidade? E o seu time de infância? Cidade que eu nasci, Uberlândia, Triângulo Mineiro. Anteontem fez 69 anos, dia 16 de agosto de 49. E o meu time de infância foi o Uberlândia Esporte Clube, que com 17 anos eu já era profissional naquela equipe. Dizem que você torcia pro Vasco, é verdade? É? Não, isso sim. Quando eu era criança mesmo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ninguém se preocupava com Cruzeiro, Atlético, América, essas coisas não. Era só o futebol carioca. E o meu pai era torcedor do Vasco, nos induziu, a mim e ao meu irmão, a torcer pro Vasco da Gama. Tem até fotografia com a camisa do Vasco e tal. Mas isso foi até a minha adolescência, logo eu fui ser profissional e aí você sabe, o time que a gente joga é o time que a gente torce. Aí você começou no Uberlândia? Comecei no Uberlândia com 17 anos de idade, foi um aprendizado muito bom e meu sonho desde criança foi ser jogador de futebol e pude realizá-lo. Pena que houve algumas contusões que atrapalharam eu alçar voos maiores. Aí do Uberlândia passou pro Araguari... Araguari, Vila Nova de Goiânia, depois fui para o Rio de Janeiro, para Portuguesa, voltei para o Vila Nova. Lá no Vila Nova, em 71, eu fui o artilheiro do Tigrão. Me machuquei lá, operei e quando estava recuperando a contusão, o senhor João Carneiro, que era o presidente do Vila Nova, não me quis mais lá. Eu tinha 22 anos de idade. Falou que eu não servia mais. E o Paulo Gonçalves me convidou para ir para o Goiás. Fui para o Goiás, acabei a minha convalescência lá, consegui sarar e consegui começar a jogar e começar a marcar gols e ajudar o Goiás nessa caminhada que foi iniciada em mais ou menos 72, 73. Então você foi para o Goiás machucado? Fui, demorei alguns 2 ou 3 meses a jogar, assim, a ter condição de jogo. E aí fui paulatinamente entrando no time titular, estava na reserva, fui marcando alguns gols, até que um dia o Paulo Gonçalves disse que eu era titular do time dele. E nunca mais saí, sempre numa crescente, junto com jogadores fabulosos que havia naquela época, como Tuíra, Macalé, Alexandre, Matinha, Ulisses, Spaghetti, Edlinho. É uma série de jogadores que fizeram com que o Goiás começasse a crescer e hoje fosse essa potência no Centro-Oeste. Você ficou no Goiás de 72 a 76 e nesse período teve o dia 9 de março de 75. Primeiro gol do Estádio Serra Dourada marcado por esse fera aqui, ó, Lincoln. Na verdade, o primeiro gol foi marcado por um português ali à direita das cabines de rádio, porque nós começamos o jogo, foi um jogo festivo, seleção goiana e seleção de Portugal. Com 4 minutos de jogo, um Otávio, um português que jogava na seleção deles lá, marcou um gol, 1-0, e aos 26 do primeiro tempo, eu empatei o jogo naquele gol à esquerda das cabines de rádio. Então, naquela baliza ali, eu fui o primeiro jogador a marcar um gol. Primeiro brasileiro a marcar um gol no... Primeiro jogador na baliza do lado esquerdo. Aquela baliza lá... Não tem... O português foi da baliza do lado direito, e o brasileiro da lado direita a ter marcado o primeiro gol lá foi o Tuíra, que fez o gol da vitória na grande seleção de Portugal 2-1. E teve uma enquete antes do jogo, quem ia marcar o gol, e 90% apontaram você, né? Exatamente, eu até acho que um pouco mais. Então foi isso aí mesmo. E engraçado, rapaz, na época eu não atentei para a dimensão daquilo que seria. Aí os anos foram se passando, enquanto eu fui jogador de futebol, até que não é que eu não dei importância, mas não foi tão marcante. Mas a partir do momento que eu parei de jogar futebol, eu fui muito lembrado por aquele gol da inauguração do Serra Dourada e o que acontece até hoje, o que muito me deixa gratificado. O primeiro gol brasileiro no Serra Dourada foi marcado por Lincoln, nessa bela jogada e um golaço, hein, de fora da área. E antes os públicos eram grandes, né? Naquele jogo, 76 mil pessoas. O que o público caiu tanto, Lincoln? Primeiro que reduziu-se lá, né,
tamanho do corpo. Porque Hoje tem 40 mil, né? Hoje puseram as cadeiras, não foi isso? Não sei, não vamos embora, não. Todos os estados brasileiros aconteceu isso. No Maracanã eu lembro de ouvir falar que na Copa do Mundo de 1950 tinha 200 mil pessoas. Sim. Então, depois você foi caindo e tal. E hoje o futebol, infelizmente, que se joga aqui no Serra Dourada, você vê que os times estão jogando no Olímpico. Ou quando vai jogar no Serra Dourada é 2, 3 mil pessoas, 500 pessoas. Quando eu joguei futebol, o Olímpico ficou pequeno para o futebol de Goiás. Não só do Goiás, mas de todos os outros também. Construiu-se o Serra Dourada, que pelo menos nos anos em que eu joguei, eu nunca joguei para menos de 10 mil pessoas lá. Então, quer dizer... E hoje o fato é só menos de 10 mil, né? Não, então, mas não é só lá. A televisão ajudou muito a tirar o público, mas principalmente essa coisa chamada violência. Isso aí que realmente está, não só da torcida, mas como o futebol em si. A coisa, eu tô tão enojado de futebol com as coisas. Vamos só dar um exemplo. Você vai Sim, então pode. futebol, você vê, ou vê na televisão. Você vê quando vai bater um escanteio ou uma falta na lateral, aquele agarra do jogador de futebol. Aquilo é futebol, gente. Então eu fico revoltado com uma coisa daquela. Antifutebol. Antifutebol. As provocações, as coisas. Então são coisas que aos poucos foi afastando o verdadeiro torcedor que levava sua família, seus filhos, seus netos. Eu lembro quando a gente jogava um Goiás e Vila, um cara de camisa vermelha sentava aí, um de verde aqui, com crianças brincando, não tinha absolutamente nada. Gozação, meu seu time é isso. Hoje tem grade, hoje tem... Não, e a violência exacerbada. Então é uma coisa que está tirando demais a família de campo. Então não é mais um programa familiar, mais como era antigamente. Eu fui para 75, mas antes, 2 anos antes, em 73, você tem outro feito muito marcante, que foi o primeiro jogador a marcar um gol pelo Goiás em Brasileiros. Vitória do Goiás naquele dia, sobre o Flamengo. Outro feito, hein, Nico? Não, esse aí também é outro, que na época não foi uma coisa natural, mas com o passar dos anos ficou marcado na história, porque o Goiás tinha sido bicampeão goiano em 71 e 72. Uhum. Por isso, o João Avelanche convidou o Goiás Esporte Clube para ser o representante goiano naquela competição que começou em 73. E os pessimistas vaticinavam o quê? Que o Goiás ia ser um saco de pancada dos outros times. E nós tivemos um começo muito ruim com a Olaria no dia 26 de agosto de 73. 0-0, jogo ruim. A gente estava numa ressaca danada de moral, porque por termos perdido o tricampeonato para o Vila Nova 48 horas antes. Então foi aquele desânimo. E então o pessoal já pensou, isso aí vai perder para todo mundo. E na quarta-feira seguinte, dia 29 de agosto, veio o Flamengo, que tinha Renato, Liminha, Doval, Dada Maravilha, e um rapazinho que estava começando lá, um tal de Zico. Né? Já ouviu falar nele? É. Pois é, então Muito. Nós ganhamos de 1-0, eu tive a felicidade de fazer o único gol do jogo, que foi um recorde naquela altura de público no Estádio Olímpico, e a partir daí, os torcedores do entorno de Goiânia, ou mesmo de mais longe, vinham para ver os seus times de coração, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, São Paulo, Corinthians, Santos, essas coisas. Então o cara vinha para torcer para aquele time. Quando via a nossa apresentação, ele já voltava para a sua cidade ou para sua casa aqui em Goiânia pensando, poxa, se eu tenho Goiás aqui, por que eu vou torcer para outro? E paulatinamente a torcida do Goiás foi crescendo e virou o que virou hoje. Em 76, você se sentiu frustrado de não ter ido para o São Paulo? Sabe o que acontece? Naquela época eu era pretendido por vários clubes de futebol brasileiro. E o Goiás sempre se recusando a me vender. Porque, veja, naquela época não havia a exposição de mídia que há hoje. O Goiás hoje é um time, um clube conhecido em todo o Brasil, quiçá no exterior. E naquela época não, nós não éramos ninguém. Então o sonho de todos nós era o quê? Era ir para um time de expressão nacional para termos mais visibilidade e ganharmos mais dinheiro. Porque, ao contrário de hoje, eu só te dar um exemplo que eu acho que você não vai acreditar. Eu nunca ganhei 5 salários mínimos no Goiás. Não, dizem que o salário era 20 mil, supondo Que 20 assim, mil? e você ganhava 1.000. Né? Não, é o seguinte, o salário mínimo era R$418, em 75 na época da negociação. Sim. Eu ganhava 2.000, se você fizer a conta dá. Não dá 5 salários mínimos. Nunca me pagaram um 13º salário, que hoje é obrigado, não é? Tem uma coisa chamada FGTS aí, né?
que pagam? Fundo de garantia? Nunca vi falar nisso 10 anos depois que eu parar de jogar futebol. Direito de imagem, nada. Então, quer dizer, o que salvava mais a gente era às vezes você ganhar um campeonato, um título, uma coisa e ganhar uma premiação. Mas isso era uma consequência o quê? De vitória. Então, digamos assim, quando machucava, se eu ficasse um mês parado, não tinha bicho, só o salário. Mas eu não estou absolutamente reclamando que era isso. Mas só no Nordeste, os jogadores lá ganhavam 10 vezes mais que a gente aqui. Nós íamos jogar no Nordeste e ficavam, mas vocês ganham isso tudo. Diferença é grande. A diferença é grande. Então era isso, porque a carreira é curta. E no meu caso, foi mais curta ainda, porque foi uma carreira cheia de percalços, cheia de acidentes, cheia de contusões. Mas eu fico gratificado por ter tido essa profissão durante 10 anos, 3 meses e 20 dias, que foi o tempo que foi adicionado lá no INS, na minha aposentadoria. Que, aliás, eu aposentei, tem gente que pensa que eu aposentei com futebol. Não, eu trabalhei 25 anos na SUCAM, ou Fundação Nacional de Saúde, foi lá que eu aposentei aos 60 anos, depois de 39 anos de contribuição com o INSS. Sim. Então, quer dizer, naquela época não se ganhava mais nada. Então, voltando ao assunto do São Paulo. Eu fui para São Paulo para ganhar 10 vezes mais que eu ganhava aqui, com a possibilidade, inclusive, de chegar à Seleção Brasileira naquela época, mas cheguei lá por causa de uma radiografia. O doutor Dalzel Gaspar Freire, então médico do São Paulo, falou que não recomendaria minha contratação porque era uma contratação de risco, que eu poderia jogar mais 5 anos, 10 anos ou mais 2 dias só. Então, o São Paulo perdeu interesse em mim e, consequentemente, os demais clubes que me queriam também não se interessaram mais. Então, foi aquela frustração por essas coisas. Mas eu não me deixei abater, voltei para o Goiás, fui artilheiro do Goiás de novo, fui bicampeão goiano no Serra Dourada, 75, 76. Mas aquilo ali me deixou muito triste e tal, e houve alguns problemas pessoais mesmo, que não vem ao caso comentar. Mas aí eu ainda tive a oportunidade, depois de ir para Portugal jogar futebol numa equipe mediana. Belenenses. Os Belenenses, o clube de futebol Os Belenenses de Lisboa, bairro de Belém, bairro nobre da cidade lá. E talvez tenha sido ali que o futebol tenha me dado a melhor das coisas, que foi um nível de conhecimento cultural excepcional, porque eu tive a oportunidade de conhecer outras culturas, viajei para muitos lugares do mundo, para a África, para o Oriente Médio, Londres, Paris, esses lugares todos. Então são coisas que me deixam assim, muito feliz de conhecer, ter conhecido essas culturas. Você acumulou 3 artilharias no Goiás, 73, 74, 76 do Goiano. 73, 75 e 76. Isso aí tem toda hora vem uma publicação, um link. 74. Eu fui 73. Então eles trocam então. O 74, o Zé Maria do Vila Nova foi artilheiro, com 9 gols. Ele não foi um bom ano para mim em 74. Em 75 eu fui artilheiro único do campeonato e campeão invicto. Pela segunda vez no Goiás, nós fomos campeão invicto em 72 e 75. E eu fui artilheiro com 15 gols. Em 76 nós, o Goiás, nós fomos bicampeões goianos da era Serra Dourada, os 2 primeiros títulos, e eu fui artilheiro, mas só que dessa feita, o Nivaldo, que chamou de Nivaldo Lancuna, jogando no Vila Nova, foi artilheiro junto comigo, 15 gols também. Já imaginou, rapaz, um mineiro saindo lá de Uberlândia, 3 artilharias no Goiás, marcar o primeiro gol, jogador brasileiro lá do lado esquerdo, lá no Serra Dourada, o primeiro gol do Goiás em brasileiro. Já imaginou isso, Lincoln? O Goiás não, o futebol goiano sempre buscou grandes jogadores no Triângulo Mineiro. Já viu isso aí, ó, Elinho Ventania, Ulisses, o Lucinho veio de Minas Gerais também, outros jogadores vieram aí do Triângulo Mineiro. Então, o Quinzito, que jogou no Vila Nova, por exemplo. Guilherme, um dos maiores craques do Vila Nova, é de Minas Gerais. Zé Geraldo, Bajoso. Então, quer dizer, o futebol goiano trouxe muitos jogadores de Minas. O futebol naquela época era uma coisa totalmente diferente, não havia negócio de empresário e tal. Então, foi uma época que eu acredito ter sido a época dourada do futebol. Tanto que eu fui contemporâneo, joguei contra a maioria daqueles jogadores que foram campeões mundiais no México em 70, como Dario, Jairzinho, Pelé, Tostão, Rivelino. Eu joguei contra essas feras todas, Clodoaldo, por exemplo, Carlos Alberto Torres, e eu tenho orgulho de ter sido muito bem quisto por essas feras que eu te falei aí,
fui conhecido por eles, tenho amizade com o Edu, por exemplo, Clodoaldo, Serginho Chulapa. Então, quer dizer, eu joguei numa época de ouro do futebol brasileiro, talvez por isso não tinha tido uma chance maior de jogar em grandes clubes, porque o futebol brasileiro não exportava como hoje, então os jogadores ficavam... Vê quanto tempo o Zico ficou no Flamengo, quanto tempo o Roberto Dinamite ficou no Vasco, o Pelé no Santos, o Clodoaldo no Santos, o Edu no Santos, então o Rivelino só do Corinthians para ir para o Fluminense. Então naquela época ficavam, os jogadores bons ficavam aqui, mas depois você viu o poder aquisitivo do europeu, e agora você vê chinês, egípcio, esse povo, tudo está levando... Aparece um jogador aqui e já leva. Por quê? Porque o cara vai fazer sua vida lá. E o Carlos Eduardo, né? Que foi vendido agora para o futebol do Egito. Então o que é? É um futebol obscuro? Mas o que ele ganhou de dinheiro lá, deve ganhar, vai fazer a sua independência financeira. Que quer queira, quer não, a carreira é curta e o jogador tem que aproveitar. Com certeza, seu nome é mais visto sempre no Goiás, como artilheiro, como primeiro jogador a marcar um gol pelo Goiás Brasileiros. Mas você jogou, além do Vila Nova, você jogou no Atlético e também no Goiânia. Você passou pelos 4 grandes clubes de Goiás. Eu fui o primeiro jogador a jogar nos 4 clubes de Goiânia. Depois o Bill jogou, o Frazão jogou, então, mas o primeiro que jogou nos 4 foi mais um feito, Lincoln? Pois é, mas na verdade eu tive, no Atlético e no Goiânia, eu não tive uma boa passagem, fiquei pouco tempo lá. Meus anos bons foram, primeiro no Vila Nova, em 71, que, volto a dizer, eu fui o artilheiro do time na temporada, e depois no Goiás, que foi, digamos assim, a minha redenção, meu tudo, né? O Goiás, para mim, é tudo, porque foi o clube que me deu a oportunidade, que estava machucado, de ir para o Goiás, mas eu também acho que paguei, porque os gols que eu marquei, os jogos que eu fiz, ajudaram a fazer junto com aquelas outras feras que eu te falei. Sim. Então nós fizemos uma equipe que realmente... O Goiás, quando eu fui para lá, eles falaram que tinha 33 torcedores, você já ouviu essa história? Sim. Então depois que eu saí já tinha mais de 33 um pouco. E hoje tem 800 mil torcedores aí espalhados pelo Brasil. Mas foi, olha, como eu disse, foi a primeira participação do Goiás no Campeonato Brasileiro, o de 73, que alavancou essa torcida, porque, como eu disse antes, as pessoas iam para ver os outros times, saíam de lá encantados com o futebol que o Goiás praticava, e aí começaram a torcer para o Goiás e transmitir o amor pelo Goiás a seus filhos, netos, e hoje a terceira ou quarta geração já que torce para o Goiás. Você poderia vir com essa camisa do Goiás porque você jogou no Goiás, mas hoje você torce pelo Goiás, né? Olha, na verdade eu torço para o futebol goiano. Eu não tenho interesse em seleção brasileira, não tenho interesse em Flamengo, Vasco. Eu gostaria que o futebol goiano se fortificasse. Para isso, eu sei que muitos esmeraldinos não vão concordar não, mas o que eu penso é que para o Goiás ficar mais forte ainda, os adversários aqui também poderiam ficar. Seria uma utopia, mas eu gostaria de ver os 3 na Série A. Por quê? Para fortalecer o nosso futebol. Gente, ganhar campeonato goiano hoje em dia, mas também, nada, né? E também se o Goiás não ganhar, fica pior ainda. Ganhar é obrigação, né? Praticamente é obrigação. Então, se os 3 fossem para uma Série A, mas não para disputar rebaixamento, para disputar uma possibilidade de Sul-Americana, Libertadores, o futebol goiano se fortaleceria. Todos se fortaleceriam, o Goiás continuaria se sobressaindo, mas com adversários um pouco melhor do que agora. Porque, sinceramente, eu nem vivo mais com conquista do Campeonato Goiano. Tem um pessoal que fala que se o Vila subir para a Série A, às vezes o Goiás pode se ajeitar, tentar fazer de todos os jeitos para se tornar um clube competitivo no cenário nacional. Você acha que se o Vila subir, o Goiás também vai querer mudar o jeito lá? É o que eu acabei de falar. Se os times goianos fossem todos para a Série A, automaticamente o futebol goiano se fortaleceria e seria bom para todos nós. Tem jogos, Lincoln, que a gente não esquece mesmo. Tem jogos que é inesquecível, tem jogos que a gente lembra a escalação dos 2 times, do nosso, do time adversário. É sempre jogos que são os jogos os mais marcantes. Tá bom, vou dizer. Eu vou falar 3 jogos aqui. O primeiro
foi o primeiro gol, primeira vitória do Goiás em Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. 1-0. Tá certo? Tá bom. O outro foi o gol da inauguração do Serra Dourada, que nós ganhamos da seleção portuguesa 2-1, e eu tive o prazer, a felicidade de fazer o primeiro gol brasileiro no Serra Dourada. Mas realmente, o jogo que me marcou o Goiás Esporte Clube foi no dia 6 de fevereiro de 74, um jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro de 73, no Pacaembu, com o Santos de Serras, Carlos Alberto, aquele Marinho Pérez, Vicente, Zé Carlos, Clodoaldo, Léo Oliveira, Neném, Pelé e Edu. Faltavam 11 minutos para terminar o jogo, estava 4-1 para o Santos. Naquele jogo, o Clodoaldo chegou em mim e falou que ia me marcar o jogo todo porque o Pepe tinha mandado. Eu falei, mas Clodoaldo, tem outros jogadores aí para me marcar. Não, eu sei que a fera nós temos que te marcar. Ele jogou até faltando 15 minutos, estava 4-1 quando ele saiu. Sim. Aconteceu um fato, esse jogo foi na preliminar de Corinthians e Tiradentes do Piauí. À medida, a torcida do Santos ocupou a metade do estádio. E a torcida do Corinthians foi chegando na parte dela e ocupou a outra metade. A partir do segundo tempo, 30 minutos, o Pacaembu lotado com a torcida dos dois, Santos e Corinthians. O Clodoaldo saiu e eu joguei 15 minutos. Esses 15 minutos que eu joguei foram decisivos, porque em 11 minutos nós fizemos 3 gols, empatamos o jogo. Teve uma coisa, esse jogo foi às 19 horas e foi transmitido, o primeiro ou o segundo jogo transmitido ao vivo. Pela Cultura, se eu não me engano. Acho que foi. Pela televisão e, inclusive, o Tocantins ainda fazia parte do estado de Goiás. Então, o estado de Goiás e o Tocantins atual viram esse jogo ao vivo. E esse jogo foi o divisor de águas no quesito torcedor. Por quê? Não tinha perdendo de 4-1 para o Santos, que tinha Pelé, Clodoaldo, Edu, Carlos Alberto, capitão do Brasil. Perdendo, faltando 11 minutos, nós empatamos o jogo nas circunstâncias em que aconteceu esse empate. A partir daí, a torcida do Goiás cresceu fantasticamente. Entendeu? Esse jogo, para mim, foi o mais importante da história do Goiás. Beleza. Com certeza, né, rapaz? Todos os jogadores, eu posso... Às vezes um pode falar outro, mas praticamente todos os jogadores do Goiás que jogaram aquele jogo, acho que aquele jogo é até torcida, né? Muita gente que acompanhou o jogo. Houve outros jogos que o Goiás saiu perdendo de 3-0 e ganhou, empatou, né? Teve um recentemente agora, Goiás e Vitória, o Goiás estava perdendo 3-0 por Vitória, virou para 4-3. Teve um Santos e Goiás na Vila Belmiro que o Araújo arrebentou com o jogo. O Iara estava jogando. Copa do Brasil, não sei se não me engano, que o Goiás virou o jogo. Mas esse do 4-4 do Santos, esse realmente é o mais inesquecível. E pelas circunstâncias, Pelas né? circunstâncias, foi. Ô Lincoln, tem jogadores, tem técnicos, tem diretores que você sempre gosta, que você acha bacana, que admira o trabalho, que gostou de ver. Tem jogadores que encaixam e pessoas que encaixam no quadro que é o Minha Seleção. Minha seleção, vou começar com você, Lincoln, com um jogador, para você, um jogador atualmente que está jogando ainda, que você admira, que você gosta. Não sei, eu não... Não tem comparação com os antigos, né? Não tem nenhum, não, pra mim não. Hoje não. Ex-jogador, então. Olha, eu joguei contra o Pelé, né? Falar do Pelé, precisa? Não, né? Mas houve outros, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Dirceu Lopes. Aqui no futebol goiano nós tivemos esses colegas meus que eu te falei, teve Guilherme, teve Fernandinho do Vila, teve Bill do Goiânia, Heber do Goiânia, Curió jogou muito. E no futebol goiano, meu ídolo foi um jogador chamado Carlos Henrique Pedroso, o Mosca. Ele jogou no Vila Nova comigo em 69, 71, 70, ele jogou no Vila Nova. Para mim foi o maior craque que eu já vi jogar no estádio de Goiás. Um técnico? Paulo Gonçalves, indubitavelmente. Fez o Goiás deve o que é hoje ao Paulo Gonçalves. E um diretor de futebol para fechar? E tem um presidente aí que eu gostei demais, o meu Luiz Duarte Abreu. Para mim foi um
uma cabeça muito pensante aí no Goiás, que é outro que ajudou a alavancar o Goiás. Lincoln, com certeza essa entrevista vai repercutir aí para todo o estado de Goiás, entrevista nota 1000. Valeu demais, Lincoln. Muito obrigado pela entrevista. Pessoal, se inscreva no canal, curtam esse vídeo, compartilhe para todo mundo. Esmeraldinos, compartilhe para todos os esmeraldinos aí. Até Vila Novense, o Lincoln jogando no Vila, torcedores do Goiânia, torcedores do Atlético. Então, fechou? Um abraço, fiquem ligados no canal.